Capitão Derrite, né? Por que essas cidades são atacadas? Como é que essas quadrilhas agem? Quem são essas quadrilhas, afinal de contas? Marconi, vai parecer preciosismo da minha parte falar, mas eu tenho que falar sobre as tropas de elite da Polícia Militar. A história da criação das rondas ostensivas Tobias de Aguiar se deu na década de 70, aliás, em 15 de outubro de 1970, quando a guerrilha que era urbana, que era rural, passou a ser urbana, da época de Lamarca. E eles começaram como? No roubo a banco. Aonde tinham os bancos? Principalmente no centro de São Paulo. Criou-se, então, as rondas ostensivas Tobias de Aguiar, uma tropa mais bem treinada, com policiais militares do batalhão Tobias de Aguiar, oriundos das forças especiais das Forças Armadas do Exército Brasileiro, para, de fato, poder ter um poder de fogo e um preparo melhor, um treinamento melhor para combater essas quadrilhas. E a rota, assim, foi criada, foi o embrião da rota, e a rota atuou, até os dias de hoje, atua contra o crime organizado. E o crime organizado, depois de ter inúmeras baixas no confronto com a Polícia Militar, especificamente com as tropas de elite, GAT, COI, Rota, BAEPs e também as Forças Táticas, observaram que o efetivo das polícias militares no interior de São Paulo não é tão grande, não tem uma tropa 24 horas por dia à disposição ali para fazer a segurança da população, com capacidade, inclusive, de um armamento para enfrentar de igual para igual o crime organizado, e houve essa migração para o interior, a ponto de cidades do interior, os criminosos renderem policiais nas bases de segurança. Isso aconteceu em 2010, quando eu atuava na rota, em Havaiandava, região de Araçatuba, renderam 2 policiais militares, roubaram as suas armas e ficaram com eles ali sem operar o rádio para que o restante da quadrilha efetuasse a explosão dos caixas eletrônicos. Então, infelizmente, isso aconteceu, está ocorrendo no interior. E por que isso acontece? A gente volta a falar da fragilidade da nossa legislação. Vamos supor que um criminoso seja preso por um crime desse ou logo após o cometimento. Em tese, ele vai estar cometendo ali uma tentativa de furto qualificado. Claro, com um agravante, utilizando explosivo, mas que a pena é de 4 a 8 anos de reclusão. É muito, muito baixa. E quem faz esse tipo de delito? É o crime organizado. É o PCC. Ninguém estoura um caixa eletrônico hoje no estado de São Paulo se não for integrante ou tiver autorização. Aliás, uma das maneiras que o PCC lucra é alugando fuzis de guerra para criminosos cometerem esses delitos. Então é um problema muito grave. A polícia fez um planejamento e criou os BAEPs, Batalhão de Ações Especiais de Polícia, espalhou pelo interior, mas a realidade é que ainda não consegue dar conta do atual cenário. E esse ponto que o capitão toca, que é o aluguel de fuzis, mostra, pouco antes do programa eu também conversava com o coronel Diógenes e ele falava sobre a sofisticação, né, os equipamentos que essas quadrilhas criminosas têm usadas, não é, Diógenes? Capacetes, coletes, armamento, e aí cabe também uma pergunta, de onde vem? Continua entrando pelas fronteiras, pelo Paraguai? Tem roubos às empresas, aos quartéis? De onde vem? Bom, esse material continua sendo, obviamente, da nossa fronteira seca, que é totalmente devassável, né? Apesar dos esforços de controle das polícias e das Forças Armadas, nós temos uma fronteira seca muito grande, sem contar a fronteira molhada, que a gente pouco toca aqui nesse assunto. Então, esse material, me refiro aí a equipamento restrito, fuzis, capacete balístico, colete, ou é subtraído eventualmente algum roubo a carro forte, como acontece de vez em quando, ou até entra por contrabando. Eu vi as cenas, realmente são dantescas, né? São muito complicadas, o sujeito de bota, roupa tática, colete balístico, capacete balístico, né? E armamento pesado tipo fuzil. Realmente é muito difícil, a ação é muito organizada, eles vêm evoluindo nisso daí. Tive contato, por exemplo, com o pessoal do GAT, que foi para Araraquara recolher artefatos explosivos lá. Já aconteceu no passado de eles não terem muita habilidade para fazer uma explosão, cai a agência inteira, cai a marquise e aí não consegue tirar. Agora estão realmente fazendo com mais detalhamento para fazer ali a abertura de uma porta, o arrombamento, mas demonstra uma sofisticação dos criminosos. A notícia, faço minhas palavras de novo do capitão Derrite, muito experiente nessa área, né? A legislação realmente é fraca. A polícia tem feito um esforço grande. O BAEP, por exemplo, é uma medida. As unidades
menores das polícias civil e militar têm sido dotadas, por exemplo, era muito incomum, né, deputado, ter um destacamento com fuzil. Agora já temos alguns destacamentos que têm fuzil à disposição dos policiais. Existe um plano de contingência, eles chamam isso de operações ultraviolentas. Então a polícia já tem uma metodologia, um plano de contingência para lidar com isso daí. Posso detalhar posteriormente para não ficar uma resposta muito longa, mas o fato é que nas cidades do interior ainda é muito frágil a estrutura de segurança para dar conta de 20 criminosos fortemente armados com uma intenção clara para fazer um roubo dessa natureza. Só puxando pela memória aqui, há muitos anos mesmo, eu fiz uma matéria sobre entrada de armamentos pela Baía de Guanabara, porque você tem ali na Baía de Guanabara Baixada Fluminense, você tem acesso por barco até essas comunidades. E eu me lembro bem dessa reportagem, tem, sei lá, 30 anos, 20 anos, de entrada de armas, equipamentos militares por barcos, às vezes pesqueiros, barcos rebocadores, que encostavam ali nas comunidades, na orla, na beira da Baía de Guanabara. É muito complicado.